mas não deixa a critério do julgador. Então o que a lei também trouxe de novidade, um outro ponto que ela veio reorganizar? Vem dizendo o seguinte, olha, ocorreu a prisão em flagrante delito, o juiz, ao ser comunicado, imediatamente ele precisa fazer o seguinte: decreta preventivo, decreta temporário ou concede liberdade provisória, que é o que deveria ser feito e praticado desde o começo, o que não era. E aí precisou de vir a lei dizendo o seguinte: não pode o juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante delito, prestem bem atenção, isso é praxe e está no Código de Processo Penal. O indivíduo, quando é preso em flagrante delito, imediatamente o juiz é comunicado. Não pode o juiz, ao ser comunicado, nada fazer e deixar o indivíduo preso sem qualquer decisão que o faça ou mantenha preso. Porque o que aconteceu é isso. Toda decisão judicial, está lá na Constituição, precisa ser fundamentada. Toda restrição de direitos precisa de uma decisão judicial fundamentada. E o que aconteceu com o flagrante delito? Nada. Ele era preso, não tinha decisão de prisão, permanecer preso o processo inteiro. E até o final. Então o que a Lei 12.403 ela veio trazer e reorganizar nesse ponto? Ela colocou o seguinte: olha, o indivíduo foi preso em flagrante delito, ok. Imediatamente, quando o juiz tomar ciência dessa prisão, ou ele relaxa aquela prisão, se a prisão foi ilegal, ou ele concede a liberdade provisória, ou ele decreta preventiva. Então, na verdade, a lei ela não veio abrir as portas do presídio. Ela veio, na verdade, colocar o que deve ser feito, quando e como. Coisa que não era feita. Por quê? Porque não tinha uma regulamentação. Logo, se não tem uma regulamentação, o juiz não pode se abster de decidir alegando que não tem normatização quanto aquilo. Então, ele decidia como ele bem entendia. Então, você criava uma incoerência. Você pegava juízes que simplesmente, ao receberem auto de prisão em flagrante, mantinha, decretando a preventiva, decretando a temporária, relaxava. Em compensação, você pegava outros que simplesmente se abstinham de falar em qualquer ponto quanto aquele auto de prisão em flagrante delito e deixava o processo correr, acabou. Não tinha mais o que falar. Então esse era um outro ponto que se criticava muito, a doutrina criticava, chovia das corpos no tribunal dizendo o seguinte: olha, ele está preso por quê? Por que o indivíduo está preso? Ah, está preso porque flagrante delito. Tá, mas e aí? Por que então ele está sendo mantido preso? Porque o flagrante delito já passou, já ocorreu. Agora a gente não vai falando mais de flagrante delito, está falando de processo. E aí, por que ele está preso? Ah, não sei. E aí chovia das corpos do tribunal dizendo o seguinte: olha só, ele não pode estar preso. Não tem uma decisão que o mantenha preso ou decrete sua prisão. Simplesmente ele foi preso, ponto final, e continua. Muito bem. E a lei veio regulamentar e veio organizar, reagrupar isso, deixando de maneira clara que não pode ser deixado de lado o indivíduo, quando preso em flagrante delito, simplesmente mantê-lo preso como se não tivesse qualquer relevância e manter esse processo tocando até o final. Se porventura fosse condenado, sairia solto. Se fosse absolvido, um beijo, desculpa, tudo de bom, mas o senhor está absolvido. E o tempo da prisão? Tudo bem. Então, se vocês pararem para pensar, a Lei 12.403 ela veio restringir a utilização da prisão preventiva em crimes cuja pena máxima não ultrapasse 4 anos. Pena essa que também é trabalhada no artigo 44 do Código Penal, que diz que quando o indivíduo é condenado e o crime não é praticado mediante violência ou grave ameaça, a pena será substituída. Não tem novidade. A lei não trouxe nada de novo. A lei trouxe o que a jurisprudência já dizia, o que a doutrina dizia, o que todos queriam que fosse feito e não era feito. Outro ponto que a lei vem criticando, ela vem tentando organizar, a prisão preventiva tem lá no artigo 312, 13, 14, seus fundamentos e requisitos para que seja decretado. E um dos requisitos para a decretação da prisão preventiva é para a mantença da ordem pública. Ordem pública. E aí você coloca entre aspas isso e pergunta o seguinte: o que é ordem pública? Conceito aberto, sem especificação, que fica a critério de cada um que vai julgar. Ordem pública é isso, ordem pública é aquilo. E aí cai no absurdo
eu já vi isso que é assim, inacreditável, dizendo ordem pública. Olha, decreta a prisão do indivíduo por questões de ordem pública para garantir a integridade física dele. Ou seja, olha só, pro seu bem eu vou te prender. A população quer te linchar, então eu vou te prender pro seu bem. Presente de grego. Pro seu bem eu te prendo por questões de ordem pública. E a ordem pública dá nisso. Dá essa abrangência de interpretação que sequer o próprio juiz, ao julgar, ele fica falando o seguinte: como é que eu vou dizer o que significa ordem pública? No meu ponto de vista, a lei foi, como é que eu vou dizer? Frágil, não. Ela foi acanhada em ainda manter a ordem pública como um dos fundamentos da prisão preventiva. Paciência, tá lá, ainda é. Outro ponto que eu sou, assim, quando você escreve, quando você fala, quando você expõe, você fica aberto a críticas, né? E tem crítica que vem dando tapa para tudo que quanto é lado. E um ponto que eu sou altamente criticado, vou dizer que eu sou liberal demais, é no que se refere à fiança. Porque o que acontece? Meu ponto de vista, minha opinião, e eu venho trazendo isso dentro do livro, fiança é direito do acusado ou indiciado. E aí eu faço uma distinção no livro que normalmente não se faz. Não posso dizer que isso é criação minha, porque eu acho que já tiveram pessoas que falaram sobre isso, mas eu particularmente não conheço nenhuma obra aqui do Rio, do Brasil, que fale sobre isso. Eu faço uma distinção entre suspeito, indiciado e acusado. Suspeito é aquele que tem um olhar, mas que antecede o inquérito policial. Indiciado é aquele que oficialmente figura como investigado no inquérito, e acusado é aquele que figura como réu no processo. Então você tem indiciado, suspeito, indiciado e acusado. E eu venho dizendo o seguinte, no livro eu venho trabalhando sobre isso, eu sustento e fundamento melhor do que eu vou falar. Vou falar superficialmente, mas no livro eu trato melhor essa fundamentação. No meu ponto de vista, fiança é direito. Direito da pessoa. Direito do indiciado, direito do acusado. E se você me afirma, se eu te afirmo, que a fiança é direito, logo não deve ter avaliação se cabe ou não a aplicação da fiança. Não pode ficar ao critério do julgador dizer se determinada pessoa presa tem direito ou não à fiança. Se é direito, tem que ser aplicado e ponto. Eu fui fazer o cálculo da fiança, a fiança mudou. O máximo da fiança pode chegar a não sei quantos milhões de reais. O indivíduo não tem condições de pagar a fiança. Bom, é uma outra história. O que eu quero dizer é, não cabe à autoridade competente, judicial, avaliar se ele faz direito, se ele tem direito, se ele faz jus ao benefício da fiança. Isso não pode ser avaliado. Preencheu o requisito de concessão da fiança, concede. E aí eu venho trabalhando até o seguinte, não tem nem que se falar em concessão, porque concessão, quando você fala em concessão da fiança, você fala de avaliação. Então, preencheu os requisitos da fiança, aplica, paga, sai. É um direito. Não tem que se questionar. É diferente, por exemplo, uma transação penal, que lá tem um parágrafo que diz, e os antecedentes, conduta social, indicarem ser merecedor. Quando você tem uma norma assim, você dá a possibilidade daquele que vai julgar avaliar se a pessoa tem direito, faz jus ou é merecedora daquele benefício. No caso da fiança, não.